Oi gente, eu sou a Júlia Lucy, ele é o Francisco, ela é a Rilane. Nós estamos aqui porque acabou de acontecer um ato em memória da Janaína Romão, de 26 anos, de 30 anos, que foi brutalmente assassinada pelo seu companheiro e na frente das duas filhas, uma de 4 e uma de 2 anos. Francisco, o senhor trabalhou diretamente com ela, né? Sim, nós fomos companheiros de trabalho. Eu estou aqui no Ministério desde 2015 e quando eu cheguei ela já estava aqui, né? Então, até esse momento éramos amigos da mesma equipe, inclusive. Então é muito difícil, é muito doloroso perder alguém assim, né? É muito ruim, mas também é um momento de profunda reflexão. Eu acho que a questão, o caso da Janaína, o assassinato da Janaína, nos força a pensar como a nossa sociedade está estruturada, né, em torno da violência masculina, de uma ascensão masculina sobre o feminino. Então, essa ideia que ela, inclusive, ela é propagada com naturalidade na sociedade, e essa naturalização da violência, desta violência especificamente, torna difícil inclusive a reflexão sobre isso. Os próprios homens têm dificuldades de perceber em que nível que ele está sendo violento, em que nível que a ação dele é sexista. Então, porque é exatamente um processo histórico, um processo de cultura, e exatamente isso exige uma mudança de visão de mundo. Exatamente. E isso é uma coisa bastante complicada. Eu acho que o desafio que o caso Janaína nos traz, é a minha amiga querida, é exatamente repensar. Eu estou pensando como que eu posso me juntar aos outros homens aos quais este assassino não representa, ele não me representa como homem, não me representa. Essa fala nós tivemos aqui ao longo do evento, né, de um outro homem falando que ele não me representa, e é isso mesmo. Essa pessoa, este homem, não me representa, não representa o que eu penso a respeito, entendeu? Então eu acho que é um momento de nós todos, homens e mulheres, começarmos a fazer uma discussão no sentido da gente pensar como nós podemos criar espaços onde nós possamos falar por que a sociedade é desse jeito, por que nós somos tão permissivos, por que a gente reproduz certos comportamentos, certas atitudes que elas se desdobram em processos de violência. E vão aumentando o nível, isso, né? E quando eu falo, isso serve para mim, porque eu tenho que estar olhando, porque às vezes eu reproduzo. Sim. Quanto mais eu estiver atento... Tá falando, né, Rilane, é até importante a gente também pensar nisso, que a gente precisa trazer os homens para dentro desse debate, né? Como o Francisco disse, não são todos os homens que são machistas, que são violentos, então a gente não tem, nós mulheres não temos que nos voltar contra os homens como se todos eles fossem assim, muito pelo contrário. É muito bom ver que já muitos estão fazendo esse processo reflexivo, e nós como as mulheres devemos chamar os homens para esse trabalho, né, Rilane? Eu acho até que é muito importante, porque enquanto ficar nesse aspecto de um grupinho feminista, né, a gente não vai conseguir alcançar o que a gente quer. Eu acho que a gente tem que, para ter um resultado, acho que a gente tem que alcançar justamente quem é o possível agressor, que é o homem. Se o homem não se movimentar, se esse movimento não chegar ao comportamento do homem e não chegar a mudar a realidade dessa sociedade, desse comportamento machista, a gente não vai passar realmente de um grupinho feminista gritando pro nada. Então eu acho que primeiro a gente tem que prestar muita atenção, e o comportamento, eu até fiz uma fala aqui antes, tinham muitas pessoas reunidas, eu perguntei quantos homens tem no Ministério dos Direitos Humanos. Quantos deles desceram? Isso prova muito que a causa ainda não é deles. Eles ainda não abraçaram essa causa, em que pese, você ter acabado de falar, que a gente não tem que generalizar e dizer que nem todos os homens são violentos. Verdade, os violentos são a exceção deles, mas também a exceção os que compraram a causa. E isso é muito complicado, porque de uma certa forma eles também matam indiretamente, porque
a mudança de comportamento dele, em que pese ele não ser agressivo, pode mudar o comportamento de um colega do lado, que Com é certeza, agressivo. Tem que deixar a atitude passiva para ativa. Exatamente. Né? Então, assim, enquanto esses homens não saírem da passividade, eles também estão matando. Eles não estão matando com a atitude, mas eles estão matando com a passividade deles, porque essa luta tem que ficar clara que não tem que ser das mulheres. Essa luta tem que ser da sociedade como um todo, porque, por exemplo,